Olá, seja bem-vindo nessa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho então a respeito dos pilares do pensamento computacional. Bom, então eu queria, antes de a gente começar, né, eu queria trazer essa reflexão aqui. Então, o que que é de fato o pensamento computacional? Essa vai ser assim vai ser o pilar, vai ser assim a questão norteadora de toda essa aula que a gente vai ter hoje, tá? Então, para responder essa pergunta, a gente vai ver que existem diferentes autores que se propõem a responder esse questionamento. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, nós temos os autores que estão disponíveis para vocês lá no material de apoio na nossa disciplina do Moodle, né? Então, todos aqueles artigos que estão lá, eles vão tratar de alguns conceitos, de algumas definições do que é o pensamento computacional. Então aqui, esse de 2006, aqui do Wing, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, ó, então o pensamento computacional é uma forma para seres humanos resolverem problemas. Não é tentar fazer com que eles pensem como computadores. Então aqui já tem um ponto interessante que o autor traz, né? Que não é necessariamente fazer com que ensinar, né? Porque por que a gente estuda o pensamento computacional? Nós temos agora a inclusão da computação nas disciplinas do ensino médio, por exemplo, né? Desde o ensino básico. Então, o objetivo, quando a gente fala de ensinar o pensamento computacional lá, não é necessariamente fazer com que os alunos, digamos assim, eles sejam profissionais especialistas na parte da computação ou que eles tenham a mesma forma de tomar um processo de decisão do que um computador faria. Então não é isso, né? O que o autor traz é algo diferente. O que ele diz é o seguinte, então, é fazer então, né, com que os humanos eles venham a usar a sua inteligência para resolver os problemas usando o computador ou as estratégias analíticas, né, que nós usamos na computação como uma ferramenta. Então, esse aqui é um ponto, né, que ele traz, inclusive o autor aqui chama, né, foi destacado aqui no material, que os próprios professores da área da computação seria interessante fazer uma reflexão a respeito disso. Por quê? Porque muitas vezes, a hora que a gente vai ensinar a programação, vai ensinar a computação, vai ensinar diferentes disciplinas dentro da área da computação, nem sempre a gente tem essa análise, essa reflexão e a respeito do que deve ser feito e o como que deve ser feito, né? Partindo dos princípios mais básicos. Bom, então aqui, né, nesse caso é referenciado o artigo aqui, e essa é uma definição, mas a gente vai ver que essa não é a única, existem outras definições, outras formas de pensar, né? Por exemplo, o Brackman aqui, de 2017, né, ele já traz uma visão um pouco diferente. O que ele vai trazer? Olha, ele diz o seguinte, que o pensamento computacional, ele vai ser uma forma distinta, né, uma capacidade crítica estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação. Ou seja, dentro da área da computação nós temos os fundamentos, nós temos os pilares lá de dentro, e o saber utilizar isso em diferentes instâncias seria um pensamento computacional, segundo esse autor. E com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual e colaborativa, né? Seguindo aí passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente, né? Então, só relembrando, por que a gente está partindo desse ponto aqui do que é o pensamento computacional? Porque a gente já viu um pouquinho sobre uma introdução à computação. Agora, a partir desse momento, a gente está entendendo um pouco mais daquilo que vem a ser o fundamento da nossa disciplina, que é o pensamento computacional propriamente dito. E aqui a gente está passando por diferentes autores que cada um traz uma visão um pouco diferente, mas que se complementam também. Bom, segundo esse autor aqui de 2008, né, o Blinkstein, ele vai dizer o seguinte, que o pensamento computacional, ele é saber usar o computador como um instrumento, então um pouco parecido com o que a gente viu antes, considerando então o poder cognitivo e operacional humano. Em outras palavras, usar os computadores e redes de computadores, a gente falou um pouquinho também de redes de computadores na última aula, para aumentar a produtividade e também a criatividade, a inventividade aqui, né? Então, ou seja, é ter uma visão um pouco mais sistêmica, vamos dizer assim, das coisas e utilizar as diferentes disciplinas que nós conhecemos e vimos na última aula ali sobre os fundamentos da computação como uma forma de resolver problemas reais, né? Então é nesse sentido aí.
Aí a gente parte para uma outra definição, né? Que é o que não é um pensamento computacional. Já que agora a gente viu o que é o pensamento computacional, agora a gente parte para um segundo momento aqui da nossa aula, que é o que não é um pensamento computacional. Inclusive, eu aproveito, né, para relembrar que o objetivo desse vídeo aqui não é que a gente venha fazer aquela aula exaustiva muito longa e que a gente venha, assim, digamos, ser exatamente um copy-paste, digamos, do que seria um encontro síncrono, mas sim trazer os principais momentos do que nós conversaríamos. Então, provavelmente, essa nossa aula vai ser um pouco mais enxuta do que uma aula tradicional, mas ela vai ajudar aí como um material de apoio para a gente conversar e fazer uma espécie de uma abstração para simular aquilo que nós teríamos no encontro síncrono, ok? Bom, voltando aqui então, o que não seria o pensamento computacional? A gente pode ver o seguinte, assim, ó, por exemplo, ele não seria simplesmente utilizar o computador de uma forma, digamos assim, um pouco operacional e uma maneira muito simples de se utilizar o computador e das ferramentas que a gente já faz no dia a dia. Porque senão poderia ser confundido como o seguinte: olha, eu tenho o meu smartphone, eu tenho o meu computador em casa e eu utilizo programas na minha atividade diária. Eu navego na internet, eu uso redes sociais, então isso é pensamento computacional. Então, não, isso não seria um pensamento computacional, não é simplesmente utilizar as tecnologias sem um conhecimento da lógica e dos fundamentos que estão por trás delas. Então, saber utilizar as ferramentas, os recursos computacionais é importante? Sim, é muito importante. Mas isso por si só não vem a ser o pensamento computacional. O pensamento computacional é algo mais amplo. É se, digamos assim, impulsionar, vamos dizer assim, né, usar como base, né, os fundamentos da área da computação para diferentes formas de se fazer a tomada de decisão, de se resolver problemas. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar dos pilares do pensamento computacional. A gente vai ver que existem ali quais seriam esses pilares, né? E quais seriam essas estruturas básicas em que a gente pode se basear, ok? Então vamos seguir aqui. Bom, então uma visão geral a respeito do que seria o pensamento computacional. Nós temos então o pensamento computacional, a gente pode dizer, né, que ele vai ser uma habilidade que ele vai estar estritamente relacionado com soft skills, né? O que seriam essas soft skills? Então, a gente pode dizer que essas soft skills, elas são competências que a gente espera no profissional do futuro. Por que esse profissional do futuro? Muito simples, pessoal, porque a gente está num momento, de certa forma, da evolução da humanidade, em que nós temos uma grande quantidade de recursos computacionais, nós temos já uma grande quantidade de softwares, de hardwares, nós temos aí formas distintas de utilizar esses recursos para atividades diversas, né? Desde para ministrar uma aula, desde para ganhar dinheiro, né? Ter negócios, enfim, né? Atividades de lazer. Então a gente já tem isso, a humanidade já conseguiu fazer isso. Então, muita coisa que é do hard skill, que a gente diz, que são aquelas habilidades mais duras, né, em que se exige assim uma concentração muito individual, um trabalho muito mais único de uma única pessoa, vamos dizer assim, né? E muito profundo, está existindo uma transição, que essas coisas elas já estão, de certa forma, se tornando um pouco, digamos assim, quase como uma infraestrutura que vai ser utilizado para outras coisas. Por exemplo, olha, não precisa criar um novo YouTube, por exemplo. O YouTube já existe. Basta que a gente saiba utilizar o YouTube como ferramenta. Eu não preciso criar um novo Moodle. O Moodle já existe, mas eu preciso saber utilizar muito bem o Moodle. E eu preciso ter outras, digamos assim, outras habilidades para conseguir me relacionar com as pessoas, para conseguir entender os fundamentos daquela tecnologia, mas também ter uma relação com pessoas e me apoiar naquilo que já existe para conseguir levar, digamos assim, fazer com que a humanidade dê passos para a frente. Por isso que é um profissional do futuro. Então se espera muito disso no pensamento computacional, que é pensar em habilidades como a comunicação, espírito de time, a empatia, enfim, diversas habilidades aí que são soft, que a gente diz, né? Que são leves, mas que são essenciais para complementar o que já existe para um passo adiante. Aqui, então, é colocado alguns pontos que a gente pode mencionar como, como possibilidades, né, do que a gente vê
como primordial dentro da área do pensamento computacional e como que a gente poderia trabalhar com isso, mas sem necessariamente se preocupar, digamos, com a parte de computação propriamente dita. Né? Por quê? Porque a gente viu lá na aula passada algumas bases da computação e tem coisas ali que são assim bem duras, vamos dizer assim, né? Porque a área da ciência da computação, ela é uma área muito próxima da matemática, da física, né? Então a gente diz que é uma área dura. Então a ideia do pensamento computacional não é necessariamente criar ensinar essa computação mais raiz, digamos assim, essa computação mais dura para as crianças, para os públicos e jovens, adolescentes. Não é necessariamente isso, né? A ideia do pensamento computacional é a gente trabalhar a base, trabalhar aquilo que realmente é importante, que tem a ver com tudo isso, mas em essência não é exatamente o ensino dessa parte dura da computação. É algo que vem a servir assim como um princípio norteador, é a forma de se pensar sobre computação. Vou dar uns exemplos aqui para ficar mais fácil, tá? Então aqui, por exemplo, olha, nós temos um problema aqui, né, dentro da área da computação, do pensamento computacional, que seria dividir o problema em partes. Essa questão de dividir o problema em partes, ele é um princípio muito básico dentro da computação. Por exemplo, quando a gente ensina programação, muitas vezes a gente está trabalhando com um problema muito difícil e o aluno não vai conseguir, ou o programador, o profissional, ele não consegue resolver tudo aquilo de uma vez só. Então a gente fatia aquele problema em pedaços menores, que são mais fáceis de se trabalhar, resolve cada uma daquelas partezinhas e depois une essas partes e aí se resolveu um problema mais complicado. Isso a gente chama aí, né, como uma questão de uma questão de divisão, né, do problema, de uma fragmentação desse problema, né? Então, essa habilidade computacional, ela não é exclusiva da computação. Por quê? Porque eu posso trabalhar ela como, por exemplo, dentro da literatura. Vamos supor, fazer uma análise, né, de um poema em métrica, rima, imagem, estrutura. Então, eu estou pegando um texto, que é algo que é totalmente desplugado, não tem nada a ver com computação, e estou trabalhando o mesmo princípio que a gente usa para fazer, digamos assim, para ensinar alguém a respeito de um princípio computacional ou de uma ciência dura na computação, que seria essa questão da fragmentação do problema, a divisão dele, né, quebrar ele em partes. Então eu vejo o seguinte, se eu consigo ensinar um jovem ou uma criança com uma coisa muito mais leve, que é uma leitura que ele já teria que fazer, mas eu começo a trabalhar esses princípios, se caso essa criança ou esse jovem ele se despertar para a área da computação, ou para a área das engenharias, ou para a área das tecnologias como um todo, ele vai chegar muito mais preparado do que alguém que não teve esse ensinamento. Então esse é o princípio por trás do ensino do pensamento computacional, é trabalhar exatamente então esses pontos para criar uma espécie de um arcabouço ali, né, mental, um mindset que a gente diz, né, para fazer com que esses adolescentes, essas crianças estejam mais preparados para trabalhar com as tecnologias. Continuando aqui outros exemplos, né, nós temos como reconhecer e encontrar padrões, é uma coisa muito importante dentro da área da computação. Temos ainda a parte de desenvolver instruções para resolver problemas passo a passo, né? E também generalizar padrões e tendências. Então, essa parte de reconhecer padrões, né? O que a gente poderia trabalhar dentro da economia, por exemplo, encontrar padrões cíclicos de mercado, de aumento de preço de uma ação, alguma coisa assim, ou a forma como a economia do país cresceu ao longo do tempo, né? Esses ciclos, isso tudo poderia ser pensado como tendências. Por quê? E isso tudo tem a ver com a computação também, porque nós trabalhamos com o reconhecimento de padrões. Hoje mesmo, quando a gente vai lá e vai fazer um download, muitas vezes é pedido para te fazer uma verificação de algumas imagens, né? Tudo aquilo a gente está ensinando algumas técnicas e algoritmos, né, a reconhecer padrões. Então, quando você vai lá, ele pede te dar um desafio gráfico, identifique tantas imagens com tal característica. Muitas vezes tu tá treinando, né, o computador a aprender a respeito daquilo lá. Então isso tem a ver com reconhecimento de padrões e tem a ver com computação. Mas não necessariamente precisamos fazer o ensino do pensamento computacional através dessa parte mais dura, mas sim através de uma forma diferente, como aqui o exemplo nos traz em contraciclos de mercado. Além disso, desenvolver instruções, né,
Então, para que a gente trabalha isso na computação? Criar boas instruções bem divididinhas. É a criação dos algoritmos. Lembrando que aqui para nós o algoritmo ele vem a ser um conjunto de passos que a gente segue e estruturados de uma maneira muito delimitada, muito analítica, vamos supor assim, né? Muito clara, muito objetiva e que determina depois que a gente consiga fazer com que o computador possa resolver uma tarefa que ela venha a ser do nosso interesse, nós seres humanos. Então, é necessário esse ponto de conseguir criar essas instruções muito bem definidas. E dentro do pensamento computacional, nós podemos ensinar isso como, por exemplo, na culinária. Uma receita de bolo, né, ela é uma instrução muito bem definida, que tem que ser, não pode ser subjetiva, tem que ser muito clara, tudo isso tem a ver com o pensamento computacional, ou seja, estimular talvez um jovem, uma criança, a ter um pensamento um pouco mais analítico e lá na frente, se caso esse profissional, né, na sua vida profissional, essa pessoa se despertar para a área das tecnologias, ela vai conseguir ter esse, digamos assim, ter esse aprendizado já muito bem amadurecido na sua mente, né? E a mesma coisa com a generalização de padrões. Então, identificar tendências, né, princípios, insights. A gente vê muito isso hoje na parte de IA, né? Trabalha muito. Dentro da matemática, poderia ser feito descobrindo regras para fatoriar polinômios, enfim, né? Coisas que já estão dentro da matemática, mas trabalhar com esses padrões e tendências também. Bom, aqui nós entramos então para um outro ponto, que quais seriam os pilares do pensamento computacional. Esse ponto aqui é bem importante também. Então nós temos aí como alguns pilares a decomposição, né? São 4 deles, né? Então, desses 4 pilares aí, quais que seriam eles? Seriam a decomposição, nós temos a abstração, que a gente já viu também, temos os próprios algoritmos e aí os reconhecimentos de padrões. Então, esses 4 pilares são aqueles que a gente passou ali nos exemplos. Então, muita coisa aqui a gente já conversou um pouquinho. Mas no material, aqui consta tudo bem detalhado, né? Cada um desses pilares aqui. E também são propostos alguns exercícios para ir praticando. Então, para pensar um pouquinho aqui, né, o próprio material traz uma reflexão. Vamos exercitar pensando numa uma habilidade aí, né, de beber um café. Então, quais passos? Aqui é proposto que você anote quais passos que você faz, né, para fazer esse café utilizando uma cafeteira, né? Justamente para quê? Justamente para fazer com que você desenvolva aí um pouquinho desse senso um pouco mais analítico do que daria para fazer em relação à criação de instruções para o pensamento computacional. Também é apresentado aqui um exercício onde é passado então o caminho inverso. É dado então uma receita, né? Por exemplo, separe os ingredientes nas quantidades indicadas. Esse seria o passo 1. Depois o passo 2, ligar o liquidificador na tomada, bater o liquidificador com ovos, cenouras, óleo, açúcar. Depois despejar a massa em uma tigela, acrescentar no passo 5 ali o trigo, o fermento. No passo 6, despejar a massa na forma. No passo 7, passar margarina na forma para não agarrar, para a massa não agarrar, né? E o 8 é colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. E aí, depois, a gente vai ver aqui que são colocadas algumas questões para a gente se questionar a respeito desses passos. Por quê? Para trabalhar justamente o senso crítico a respeito do pensamento lógico, né, da estrutura lógica que foi seguida. Então, por exemplo, aqui, olha, se a gente for olhar, pensando no caminho inverso, ele diz assim, ó, o que sou eu, né? Eu sou uma receita de bolo, né? Eu sou uma receita de salada, eu sou um bolo de cenoura ou um bolo de chocolate. Então, nos faz pensar um pouquinho a respeito desses passos que a gente viu antes. Então, para pensar aqui, ó, se a gente olhar ali no passo 3, ele diz o seguinte, ó, bata no liquidificador ovos, cenoura. Opa, e então a gente já tem um indicativo que cenoura é algo que é importante aqui para nós. E depois a gente vê que nenhum dos passos menciona a questão de chocolate. Então, salada a gente pode já descartar. Receita de bolo poderia ser, acho que tem tudo a ver com o bolo aí. Bolo de cenoura é o que parece que tem mais indícios. E o bolo de chocolate a gente viu que não tem chocolate. Então, a gente pode concluir aqui que é uma receita de um bolo de cenoura que a gente tem ali. Então, nós estamos fazendo um caminho inverso. Isso tudo para o aluno
ele é importante de se trabalhar. Vamos supor que a gente leva essa atividade para a sala de aula. Ele é importante por quê? Porque você parte de alguma coisa que já está bem estruturada e faz ele pensar em cima. Talvez até vocês, quando eu passei ali batido na primeira versão da receita, vocês não pararam e analisaram em detalhes cada um dos pontos que estavam ali e concluíram que era um bolo de cenoura. Mas agora que a gente fez esse exercício aqui, ficou claro para vocês que é um bolo de cenoura e isso instigou vocês a pensarem a respeito. Vamos ver outro exemplo? Então aqui, ó, ele diz o seguinte, nos questiona, né? Qual passo que está colocado na ordem errada? Então, opa, tinha um passo errado ali. Qual que era esse passo? Então vamos dar uma olhada lá. E ele diz aqui o número 3, o número 4, 6 ou 7. Vamos voltar lá. Então, ó, o 3, bater o liquidificador, parece que tá ok, né? Antes era separar os ingredientes, ligar o liquidificador, tá? Bater, ok. Se eu já bati no liquidificador, eu tenho a massa, então eu despejo a massa, parece que tá ok. O 6, despejar a massa na forma. Mas o 7 aqui, ó, vejam o seguinte, o 7 vai ter uma questão aqui que é um pouco diferente. Porque vejam o seguinte, eu já coloquei a massa dentro da forma no passo 6, ó, vocês podem conferir ali. Já coloquei. Então, como é que eu vou passar a margarina na forma, se a massa já está lá dentro, para a massa não agarrar? Então, a gente já tem aqui uma noção que o passo 7 está errado, certo? Então, aqui nós temos que é ali o número 7. Agora ele pergunta o seguinte, qual passo não faria falta? Ele diz o número 2, 5, 7 e 8. Então vamos voltar lá e vamos analisar, tá? O que ele diz aqui, ó? O 2, o 5, 7 e 8, tá? Então, ó, o 2, ligar o liquidificador na tomada. Vamos analisar o seguinte, se o passo 3 aqui, tá? Ele tá dizendo que eu tenho que bater todo esses ingredientes no liquidificador. Será que eu preciso dizer que o liquidificador tem que ser ligado na tomada? Aqui, como eu estou falando para ser humano, isso poderia talvez ser deixado de lado. Né? Por quê? Porque o ser humano ele sabe que para bater no liquidificador precisa estar na energia. Então, de cara aqui, para o ser humano, eu poderia ter desconsiderado essa informação. Se fosse para um algoritmo, aí sim, aí eu precisaria, porque o computador ele precisa ter tudo muito bem detalhado, porque os computadores, eles não têm o conhecimento, quem tem o conhecimento é o ser humano, a gente ensina eles a fazer algumas tarefas para nós, mas o conhecimento em si, o computador não tem. Então aqui para o ser humano eu poderia desconsiderar esse passo 2, ok? Então depois vocês podem ler aqui com mais calma cada uma das tarefas, mas vocês vão ver que os outros passos eles são importantes. Então aqui para nós, né, qual o passo que não faria falta seria o 2. Quais passos poderiam ser utilizados em outras receitas? Bom, aí tem muitas coisas, né? Até a própria questão de deixar o forno pré-aquecido, untar ali, né, a forma. Então tem algumas coisas aí que poderiam ser feitas. Deixo aí para vocês analisarem com mais calma também, mas acredito que vocês vão encontrar alguns. E agora retomamos aquela parte dos pilares do pensamento computacional que foi apresentada anteriormente, onde é colocado aqui uma descrição um pouco mais detalhada de cada um dos pilares, né? E segundo também os próprios autores. Então aqui, ó, aqui esse autor, o Brackman, ele vai trazer aí um textinho que vai conceituar cada um dos passos já de uma maneira geral. Então vamos passar aqui para dar uma olhada. Ele diz assim, ó. O pensamento computacional envolve identificar um problema complexo e quebrá-lo em pedaços menores e fáceis de gerenciar, que é exatamente aquilo que nós falamos sobre a decomposição. Então, o próprio autor aqui já traz que esse conceito é o da decomposição. Mas ele continua também, ele vai dizendo, olha, cada um desses problemas menores pode ser analisado individualmente com maior profundidade, identificando problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente. Ou seja, esse passo aqui seria o reconhecimento de padrões. Por quê? Porque eu estou fazendo aí uma análise individual de cada um desses pontos, né? E de uma maneira mais aprofundada. Então, eu estou identificando tendências. Isso é o reconhecimento de padrões. Bom, aqui na sequência, né, ele vai trazer assim, olha, focando apenas em detalhes que são importantes, né, enquanto informações irrelevantes elas são desconsideradas. Isso é a abstração.
Então, aí a gente tem um exemplo do que seria abstração. E por último, ele vai dizer aqui, né, que esses passos ou regras simples podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados, que esse é o algoritmo. Então, a gente teria ali uma questão, aí, uma sequência de passos, né, que seriam algoritmos. E aí agora, na sequência, é apresentado, né, uma definição para cada um dos pilares, seguindo aqui, né, a visão do outro autor, que é o Liucas, aqui 2015. Então, a gente tem a definição aqui do que é a decomposição. A gente já tem aquela visão anterior, ela vem só complementar, então eu acredito que aqui a gente pode passar um pouco mais rapidinho, né, a respeito desses pontos, mas é um processo, né, de quebra do problema em partes menores que a gente já viu anteriores. O reconhecimento de padrões é a detecção de similaridades de uma maneira bem simples, bem enxuta. Deixo aqui para vocês uma definição mais formal, caso vocês queiram aprofundar. E a abstração é a separação aí de detalhes que não são necessários. E por último, o algoritmo seria essa sequência de passos aí que são bem definidos, né, para se resolver um determinado problema ou se realizar uma determinada ação. Aqui nós temos um exemplo do que seria, né, uma atividade básica de como que poderia se trabalhar o pensamento computacional com base num mapa. Então a gente está trabalhando aqui, pessoal, de uma maneira bem simples, a questão da lógica, né, a questão do como se pensar de maneira analítica. Então, olhando aqui, nós temos ali diferentes personagens da Turma da Mônica, né? Nós temos o Cascão, o Cebolinha, a Mônica, a Magali, enfim, né? Todos eles ali, o Chico Bento, né? E nós temos caminhos entre cada par desses dois elementos. Então, do Cebolinha até a árvore, quais passos poderiam ser? Então, a gente tem ali o Cebolinha representando a letra A e a árvore a letra B. E quais seriam ali os movimentos, né, que poderiam ser feitos para se chegar, para o Cebolinha chegar até a árvore. E o inverso também, da árvore chegar até o Cebolinha, hipoteticamente, né? E na parte de baixo nós temos também ali da Magali em relação à Mônica. Então, se a Mônica sendo a variável A e a Magali sendo a variável B, qual a sequência de passos que precisaria ser feito para fazer com que eles se encontrem? Então, aqui tem alguns exemplos de como isso pode ser feito, né? E também aqui uma proposta para que vocês façam essa resolução. E seguindo aqui uma possível resolução, né, a gente tem ali, por exemplo, olha, o Chico Bento, né? Se nós pegarmos no caso ali da primeira linha, que é da Mônica até o Chico Bento, e analisando a segunda linha, que é do B para o A, né? Então, o Chico Bento ele poderia andar 5 posições para cima, depois 3 para o lado e encontraria a Mônica, né? E ali tem as outras soluções para vocês olharem com um pouco mais de detalhe, né? Aqui uma outra forma de se analisar, uh, usando a temática da receita, né? Que pensando em cupcakes, todo mundo adora cupcake, né? É uma coisa muito gostosa mesmo. Então, essas coisas boas, vejam que aqui é uma analogia interessante. Nós estamos trabalhando com a turma da Mônica, que é algo que normalmente existe um apelo ali, né, para as crianças gostarem da turma da Mônica e tudo mais. Então, a gente está trabalhando com essa questão. E mais o cupcake, que é algo gostoso, que todo mundo gosta de comer. Mas aqui a lógica é a seguinte: nós temos diferentes etapas da composição do cupcake. Primeiro a gente tem a forma vazia, depois temos só a massa e a cobertura. Então o cupcake ele é uma composição da forma mais a massa mais a cobertura. E nós temos aqui apresentado alguns desafios do como colocar em alguns estágios, né, do cupcake para conseguir ter a versão final dele, que é com o recheio. Tá? Então, eu vou focar mais em um exemplo aqui mais prático para ficar mais claro para vocês, que é o seguinte, ó, esse aqui já é uma resolução de um problema. Vejam aqui, por exemplo, ali na letra F, a gente viu que ele está sublinhado como P1. Então, ali seria o desafio e a resposta em vermelho seria a solução para esse problema. Então, veja o seguinte, cada grupo que está relacionado, ele representa uma etapa. Ou seja, eu tenho uma primeira fase onde eu coloco a massa mais a cobertura e depois só a cobertura. Então, só com essa regrinha, eu consigo resolver todas as situações que estão em vermelho. E a mesma coisa ali no... Então, ali eu contemplo, né, a letra G, a letra F e a letra G. E depois eu tenho em verde o que seria para a letra H. Então, para resolver isso, eu tenho ali o passo 2, que seria desconsiderar a primeira amostra, né, que já está pronta.
depois adicionar somente a cobertura e, por fim, a massa mais a cobertura. Então, eu resolvo todos os problemas que são grifados ali, né, em verde ali, né. E, por último, eu tenho o amarelo, uma sequência de passos, que é colocar primeiro a cobertura, ignorar 3 vezes e depois a cobertura. Então, aqui eu tenho maneiras de se pegar algo muito simples, que é o cupcake, e ter aí uma resolução analítica, né, para se chegar numa resposta para isso. Então aqui alguns exemplos, né? Vocês podem olhar o material com mais calma, mas vocês vão ver que seria mais ou menos nessa linha aí. E por último, aqui um outro jogo bem interessante, né? Que é você entregar primeiro, né, estimular o pensamento computacional através de jogos, o que é muito legal também, muito interessante. Então veja o seguinte, ó. Aqui a ideia é entregar alguns movimentos, né, algumas jogadas de alguns players, né, dos jogadores, e depois identificar quais seriam as regras. Então é uma coisa bem legal também, ó. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. O jogador 1, ele foi lá e diz o seguinte, olha, eu escolhi o leão, tirei um 6, depois um 4, depois um 2. Isso significa que preciso desenhar um cupcake preto no rabo do meu leão. Então veja que inicialmente parece que não faz sentido, mas a gente tem que fazer o processo inverso. É quase como se fosse uma engenharia reversa, né? De pegar o que já aconteceu e conseguir decifrar isso em algo que seja compreensível. Então, depois aqui a gente tem mais um relato, jogador 2. Eu escolhi um burro, tirei um 3, depois 2, em seguida 1. Quer dizer que preciso desenhar um abacaxi amarelo na cabeça do meu burro. Também parece não fazer sentido. E o jogador 3 que diz o seguinte: eu peguei o cachorrinho, tirei 5, 13, 5. Vou ter que desenhar um peixe rosa no nariz do meu cachorro. Então aqui, ó, quando a gente analisa, né, analisa o que a gente tem aqui, quais seriam as instruções, né? E nós temos ali umas espécie de uns cartões, né? 4 cartões, que o primeiro é o animal, cores, itens e partes. E também temos uma numeração. Então dá a entender o seguinte, que é como se tivesse um dado de 6 faces e que cada jogador teria que ativar, né? Jogar esse dado aí por um número de vezes. E cada rodada que ele tivesse corresponderia a um desses cartões, né? Então a gente precisa identificar qual que é a ordem. Então, por exemplo, aqui ó, olhando de novo, né, o relato do jogador 1. Eu tirei um 6, tá? Depois um 4, depois o 2. Isso significa que eu preciso desenhar um cupcake. Então, olhando os cartões, nós temos ali o cartão ali itens. E se a gente olhar, o 4 é o cupcake. Então, beleza, a gente já entendeu que quando eu tirar o 4, significa que é o item. Então já é um pedaço da minha regrinha. Mas ele não começou pelo 4, ele começou pelo 6. Então esse é um ponto de atenção. E ele diz o seguinte, ó, preciso desenhar um cupcake preto no rabo do leão. Então vamos olhar qual dos cards que o número 6 tem a ver ou com leão ou com preto. Então olha só, se eu olhar lá nas cores, vocês vão ver que o preto é o 6. Então a gente tem a segunda regrinha, né? Que a primeira vez que tu jogar o dado é o cartão de cor, né? Mas tem um ponto importante que nós não falamos, que o ponto importante é o seguinte, ele diz que ele escolheu o leão. Então, nós temos lá nos nossos cards aqui, nos nossos cartões, nós temos que o primeiro é o animal. Então parece o seguinte, o jogador escolhe o animal que ele quiser. Ele joga o dado uma vez e escolhe a cor. Joga o dado de novo, escolhe o item e depois, na terceira vez, tem a ver com as partes, porque as partes foi o que sobrou. Então aí faz sentido, ó. Ele diz o seguinte, eu escolhi um leão, ou seja, ele olhou pro card dos animais e escolheu o leão. Ok. Tirei um 6. Então o 6 o que é? O 6 é da cor. Já entendemos que é a cor. Depois, tirei um 4. O 4 é o cupcake, é dos itens. E depois, tirei um 2, que o 2 é da parte. Né? Então, rabo, cauda. Então, ele diz, isso significa que desenharam um cupcake preto no rabo do meu leão. Então, já ficou claro, né? E a mesma ideia aqui segue para os outros relatos, tá? A gente pode dar uma olhadinha rapidinho e vocês vão ver que faz sentido também. Então, veja o seguinte, ó. Eu escolhi um burro, tirei 3, depois 2 e em seguida 1. Quer dizer que preciso desenhar um abacaxi amarelo na cabeça do meu burro.
Então eu escolhi o burro, beleza, olhei para o card animal, tirei um 3. 3 vai ser o amarelo, né? Então a gente vê lá que a cor, beleza, é o item cor amarelo. Depois tirei o 2. O 2 é abacaxi e por fim tirou o 1, que é a cabeça. Então já fica claro que ele vai ter que desenhar um abacaxi amarelo na cabeça do burro. Então agora já desmistificou, né? Já ficou claro para nós que mesmo não tendo nos fornecido as regrinhas, com esses relatos eu consigo trabalhar a lógica, consigo trabalhar a estrutura do pensamento computacional para conseguir chegar até essas conclusões, ok? Um outro ponto importante aqui vem a ser a computação desplugada, tá? O que que vem a ser a computação desplugada? Mais ou menos o que a gente viu até agora já faz sentido, tá? Já tem a ver com essa computação desplugada, que é trabalhar esses fundamentos da ciência da computação, mas através de práticas lúdicas, sem o uso do computador propriamente dito. Então, é uma ideia de se trabalhar. Isso é bom por diversos fatores, tá? É bom tanto para se trabalhar, primeiro, se separar, né, o que, que é tecnologia, o que, que é pensamento, como também se trabalhar a questão assim, de muitas vezes tem escolas que não têm os recursos computacionais, então como trabalhar o pensamento computacional nesses lugares. Então a computação desplugada ela tem esses benefícios para ambos os lados. Então aqui, né, nós temos esse conceito. E tem aqui alguma sugestão de jogos para praticar, tá? Então tem aí desde jogos para o pensamento computacional, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração, algoritmos, né? Dentre outros. E lá no material temos as referências. Então por que, que é importante trazer essa parte aqui dos jogos? Só para finalizar aqui a nossa conversa, né? É pelo seguinte, então vamos ver, a gente tem aqui o objetivo da nossa disciplina, que é lá no final construir um artigo. Então a gente tem que trabalhar uma problemática, nós temos que trabalhar uma análise da literatura, encontrar o que, que os outros estão pensando. Então no momento que eu olho lá e eu encontrei algumas problemáticas, talvez o simples fato de eu empregar algumas dessas técnicas aqui lá dentro de uma turma para um determinado contexto e eu escrever um artigo sobre isso, já tenho uma publicação. Né? Já posso ter uma publicação, já posso ir além e ter algo que venha a demonstrar que eu coloquei em prática esse meu conhecimento e depois conseguir usufruir disso para um concurso, para um processo seletivo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso aqui, essas ferramentas, elas podem ajudar vocês mais para frente. Por isso que a gente deixa aqui digamos assim, uma referência para vocês, né? Então, pessoal, esse aqui era o objetivo da aula de hoje, tá? Eu queria trazer para vocês essa visão geral do pensamento computacional e discutir um pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima, então. Até mais!